Olá, queridas almas, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu estou aqui para trazer um tema um pouco polêmico, de acordo aí com tudo que a gente tem visto nas redes sociais. Não é muito meu foco, mas eu acho importante falar sobre isso para que possamos esclarecer e trazer uma visão não tão dualista ou de tanto julgamento e críticas, enfim. Tem acontecido, né, alguns fatos muito interessantes ultimamente. O primeiro deles tem relação aí com o filme do dia D. Depois nós temos o fato da Copa e da Sensitiva, que falou a respeito do dia 24, que é hoje, do jogo, que as pessoas serão abduzidas. Nós temos também informações aí dessa ligação que as pessoas receberam, uma mensagem sobre misantropia, ou seja, várias coisas. E dentre essas coisas, algo que não muda, que tem se repetido constantemente nas informações, né, de cunho assim, dual, complexo e, enfim, confuso para a maioria, é os 3 dias de escuridão. E também o contato está chegando, o dia do contato com os extraterrestres, né, está chegando. Esse dia de contato normalmente é compreendido de uma forma assim: eles vão chegar numa nave ou várias naves e vão pousar aqui na Terra, né, muito semelhante aos filmes que já foram feitos anteriormente. E então se vai, né, originar aí o grande contato. Né? Normalmente é isso que se espera. E essa questão dos 3 dias de escuridão, muito debatida, muito falada também, fala sobre o quê? Sobre estarmos aqui no planeta Terra e em algum momento tudo apagar, um apagão geral. Confesso a vocês que eu também já pensei que esse contato com os extraterrestres, ele iria acontecer dessa forma. E também já pensei que iria acontecer esses 3 dias de escuridão. Lá no inicinho, quando tudo isso começou, alguns anos atrás, eu tive contato com essas informações. A priori, eu tive uma sensação, uma ideia de que isso aconteceria de verdade. Bom, então, eu me pus a estudar sobre isso, a me conectar com as frequências de consciências superiores e tentar, e ao longo do tempo, dos anos, né, trazer um esclarecimento, uma informação que fizesse mais sentido, porque, afinal de contas, frequentemente as pessoas falam nos 3 dias de escuridão, as pessoas falam no contato, e isso não acontece. Então, onde está esse contato e onde está esses 3 dias de escuridão? E agora eu incluo mais uma informação. Onde está a ideia de que haveria, né, uma grande abdução aí no dia 24/6, no dia do jogo, né? Bom, eu tenho alguns esclarecimentos a respeito desses 3 temas para trazer para vocês. E para isso eu fiz um vídeo, tá? Com informações muito importantes. Nele eu falo de epigenética, eu falo de física quântica, eu falo de como acontece o processo de atualização do DNA cósmico, eu falo do DNA o cromossomo 24, tá? Tudo que é o nosso cromossomo extraterrestre, né, que é atualizado. Por que as pessoas têm essa falsa ideia, né? Elas criam, na verdade, essa ideia de que seriam 3 dias de escuridão no planeta Terra, tá? Tudo isso eu explico para vocês depois de muitos anos fazendo as pesquisas e também me comunicando com as hierarquias superiores, eles me esclarecendo, estudando, né? Já há algum tempo venho entendendo que, de fato, assim, venho comprovando, né, que tudo isso que eu trago para vocês nesse texto que eu vou apresentar aqui, seguido desse vídeo aqui para vocês, vai esclarecer. Mas antes disso, algo que eu não trago no vídeo, né, que tem relação com essa ideia da abdução do dia 24, né, que especificamente é o dia de hoje que eu estou gravando esse vídeo. O que acontece muitas vezes é que muitos de nós que estamos nesse movimento de auxílio planetário, nós estamos com as nossas mediunidades abertas, nossas capacidades sensitivas e canalizamos informações frequentemente. E o que é uma canalização?
Uma canalização é a capacidade que uma pessoa tem de captar um bloco de informação que vem de forma quântica, tá? Ele não tem o mesmo código, não tem letras, não tem números como a gente conhece, mas ele é um bloco de informação energética, quântica. E esse bloco de informação, ele está em todos os lugares, são vários blocos de informações. Quando a gente fala sobre psique, né, quando a gente fala sobre a psique ou psique coletiva ou planetária, nós estamos falando também de um bloco de informação. Então vejam vocês, nesse período agora que está tendo os jogos, né, a Copa do Mundo, as pessoas todas gostam muito, né, então estão voltadas para isso, o que acontece? Cria-se vários blocos de informações e essas informações estão presentes, a ansiedade, a preocupação, os desejos da grande população planetária. E existem outros blocos de informações falando muito sobre contatos alienígenas. E aí, quem está ali, né, conectado a isso, por exemplo, fica frequentemente no Instagram, olhando, fazendo vídeos, né, trazendo, querendo muito receber uma grande informação, né, principalmente aí o caso das pessoas que se intitulam sensitivas, videntes, né, que querem uma grande informação para trazer para as pessoas, na maioria das vezes querem realmente fazer o bem à humanidade. Elas ficam muito expostas, elas expõem muito a captação de informação. E aí, muitas vezes, elas captam informações que são da nossa frequência aqui, dessa terceira dimensão. Ou seja, a psique coletiva, tá? A energia do pensamento coletivo. E atualmente, qual é o pensamento coletivo mais divulgado, mais presente para quem está no campo da espiritualidade? Contato extraterrestre e para quem está no campo da matéria? Jogo de futebol, a Copa do Mundo. Né? E aí o que acontece é que as pessoas captam isso, unem essas informações e não têm muito discernimento, né? Sonham, sentem isso emocionalmente muito forte. Então vejam vocês, quando um canalizador recebe uma informação onde ele chora, né, onde é uma coisa um pouco assim desregulada, nós podemos perceber que o corpo emocional desse canalizador, que o corpo mental desse canalizador, o que a gente chama de quaternário inferior, o campo emocional, o corpo mental, o corpo etérico e o corpo físico, estão em desarmonia. Por isso, acontece isso. Diferente de um choro, no sentido assim de quando a gente se conecta com frequências superiores, e aí a gente sente aquela paz e chora, mas chora um choro assim mais amoroso, um choro mais fraterno, por sentir uma energia superior. Isso é diferente de outros tipos de manifestações de sensibilidade excessivas ou em desarmonia. E quando a gente faz uma captação desse bloco da psique coletiva, se você não tiver o seu quaternário, se esses canalizadores não tiverem um quaternário inferior organizado, equilibrado, limpo, né, iluminado, fatalmente vai ter uma mistura de informações, né? Vai ter uma mistura. E quanto a isso, né, em relação a isso, é o que eu entendo acontecer muitas vezes com essas previsões que muitas pessoas trazem, né? Muitas delas são, quando elas não ocorrem, quando elas são realmente bem absurdas, né? Como esse caso aí do jogo de futebol, tudo isso, a pessoa não está mentindo, a pessoa não está querendo mal, ela está se confundindo. E, de certa forma, essas confusões, né, como já dizia Jesus, né, toda a situação é para o bem maior, e eu concordo muito com isso, mas, infelizmente, ai daquele que traz, né, essa situação que acaba se colocando aí em movimentos desafiadores para a própria vida, né? Mas, enfim, toda situação, seja ela polêmica, desconfortante, desorganizada, de alguma forma ela vai servir para alguma coisa, ou no campo individual, ou no campo coletivo. Nesse caso, no campo coletivo, claro, a percepção de que muitas pessoas que não tinham nenhum interesse em extraterrestres, em contatos, em abduções, né, não estavam ali conectadas a isso, mas gostam muito de jogos de futebol, começaram a pensar sobre isso.
né? E isso é ótimo porque expande a consciência da pessoa. Agora, claro, vai iniciar essa ideia através de uma via não muito positiva, né? Mas abre uma oportunidade, e a oportunidade que está sendo aberta através de toda essa polêmica não deixa de ser uma boa oportunidade. Né? Porque aí quem não se interessava, não entendia, começa ali de uma forma brincadeira, fazendo gozação, fazendo vídeos, né? E tudo mais, mas quando vai chegando novas atualizações, a pessoa já começa a mudar um pouquinho, ter mais atenção, ou seja, a mente dela já começa a se conectar com essas ideias, mesmo que primeiramente ela possa até fazer gozação, brincadeiras, eu nem aconteceu, isso tudo é mentira, né? Parecendo que isso foi como é que a gente fala? Uma informação que não é positiva, né? É uma desinformação, né? Mas ainda assim abriu uma porta de reflexão na alma de muitas pessoas que não estão despertas. Então existe, como existe em tudo nesse mundo, né, dual que nós vivemos, o lado positivo e o lado negativo, digamos assim, né, os dois polos de todas as questões, ok? E aí, aqui fica então a minha informação, né, meu esclarecimento sobre o que eu acredito ser tudo isso que está acontecendo em relação especificamente a essa ideia da abdução, esse jogo de futebol. Agora, sobre os 3 dias de escuridão, sobre atualização e sobre o contato com os extraterrestres, eu vou deixar para vocês nesse vídeo que vai seguir aqui, esse vídeo que vocês estão assistindo, ou então eu vou colocar o link dele na descrição, tá legal? Então vocês podem acompanhar dessa forma. É um vídeo um pouquinho mais longo, para quem se interessa. Eu vou falar de cromossomo 24, que é o cromossomo cósmico, vou falar de DNA, vou falar de 72 horas de atualização destes cromossomos, por isso a ideia de 3 dias de escuridão. Vou falar de várias coisas nesse sentido que vão esclarecer aí para vocês que gostam desse tema, tá legal? Então um grande abraço no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!